Nós vamos trabalhar neste módulo com as mitologias no teatro. As habilidades que serão ensinadas é a EF69, AR29, EF69, AR30 e EF69, AR31. Você conhece todos os hábitos culturais das pessoas a seu entorno? Sabe, por exemplo, algo da cultura dos colegas de vocês em sala de aula? Nem sempre se conhece melhor o que está mais perto. E muitos fatores contribuem para nos aproximar ou para nos afastar de tudo que nos rodeia. Entre eles estão os estímulos, interesse, gostos, hábitos e muitas outras coisas. Às vezes, os meios de comunicação, por exemplo, podem nos aproximar do que está bem longe. Quando ligamos a TV, quando colocamos um filme feito em outro país, bem distante, pode até parecer familiar, e mais do que uma manifestação cultural do nosso país, ou até mesmo da sua cidade. Estar próximo fisicamente nem sempre significa conhecer ou ter acesso. Mitos de perto e de longe. Os povos africanos, por exemplo, são importantes formadores do povo brasileiro, mas apesar disso, pouco se conhece ainda dessa herança cultural e artística tão vasta e rica. O texto que vai ser falado a seguir, ele aborda um mito africano de criação dos povos iorubás. Os mitos de criação buscam explicar a origem do mundo por meio de histórias de deuses e estão presentes nas histórias de quase todas as religiões. No caso dos iorubás, os deuses são chamados de orixás. O texto ele se chama A Ponte entre o Orum e o Aie. Reza a lenda, né, na verdade reza a história africana, originária de Quetu, que no início de tudo havia o Orum, um espaço infinito, e lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa de água, de onde nasceu o primeiro orixá, o orixá Oxalá, o único capaz de dar vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aire, o mundo. Só que Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem e enfrentou sérios problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Oduduá, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão, a de inventar os seres que habitariam o Aire. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar os peixes, árvores verdes e homens de todas as cores. Foram justamente os homens que mais tarde imaginaram formas de adorar e representar a saga dos deuses como Oxalá, Oduduá, Olorum e tantos outros. Os iorubás são povos que hoje habitam principalmente os países da Nigéria e do Benin, no continente africano. E muitos de seus antepassados foram trazidos para o Brasil, escravizados no período de colonização, trazendo para cá seus costumes, sua cultura e suas crenças. Na história anterior, aparecem alguns desses orixás, que fazem parte da mitologia iorubá, como Oduduá, criadora do mundo, Oxalá, criador dos seres humanos,
a partir do barro. E Olorum, o deus dos deuses. Nas cenas a seguir, pertence ao espetáculo Áfricas, do bando de teatro Olodum, de Salvador. O grupo baiano de teatro Olodum, formado exclusivamente por artistas negros, trabalha desde 1990 com a proposta de difundir as origens culturais africanas e a cultura afro-brasileira. O grupo originou-se como uma ramificação de um dos principais blocos carnavalescos da Bahia, o Olodum. Desde sua fundação, em 1979, o Bloco Olodum centra suas atividades em questões afro-brasileiras, valorizando práticas populares e, ao mesmo tempo, realizando um trabalho de conscientização contra o preconceito e a discriminação. Ele transformou-se com o tempo em um grupo cultural que envolve outras linguagens artísticas, além da música. Hoje, o bando de teatro Olodum trabalha de forma independente do grupo musical Olodum. Um de seus espetáculos Áfricas, cujas imagens você está vendo aí na tela, trata justamente do universo místico africano, buscando de forma lúdica levar um pouco dessa cultura para o conhecimento das pessoas. A peça visa mostrar a cultura dos povos africanos e suas relações com a natureza e com a religião, e de que forma se dá a união do Brasil com o continente africano. O espetáculo aborda também o fato de a África não ser um país, mas sim um continente, o segundo maior do mundo, com extensão territorial e em número de pessoas, formado por mais de 50 países, cada qual com seus povos, suas histórias e suas culturas diferentes. E em muitos casos, um mesmo grupo étnico ocupa diferentes países, como é o caso dos iorubás. O conto que você leu, que a gente leu no caso, né, sobre a criação do mundo, está presente nesse espetáculo, na peça repleta de cores e música. Os atores cantam e dançam. O bando, como é mais comumente chamado, aborda o universo mágico e lúdico dos míticos e contos dos povos africanos, que ultrapassam séculos e continentes, disseminados pela tradição oral das narrativas dos griots, os contadores de histórias africanos. Você sabe o que é mitologia? Essa palavra vem da união de duas palavras gregas, mitos, que tem diversos significados e pode ser compreendida como fábulas, narrativas, simbólica, e logos, que significa estudo. Assim, mitologia é o estudo dos mitos, das narrativas simbólicas relacionadas a uma certa cultura. Os mitos são representações utilizadas para explicar os acontecimentos do mundo. As histórias míticas aparecem em muitas sociedades ao longo da história da humanidade, e cada uma tem os seus representantes. A mitologia grega é uma das mais difundidas e estudadas no mundo. Segundo ela, o Olimpo, nome dado ao monte mais alto da Grécia, era habitado e regido por deuses. Cada um deles representava um aspecto da natureza e tinha uma função específica. Zeus, deus do sol; Poseidon, deus do mar; Ares, deus da guerra; Afrodite, deusa da beleza e do amor; Dionísio, deus da fraternidade, do vinho e do teatro; Apolo, deus da música e da poesia, entre outros. Observa a imagem aí que está na tela do Partenon na Grécia. É um templo dedicado a Atena, a deusa da sabedoria. Desde cedo, os cidadãos gregos aprendiam sobre os deuses,
pois eram parte de sua religião e de sua cultura, como normas e regras que deveriam ser seguidas. As artes eram importantes meios de transmissão da mitologia, sendo o teatro uma das principais, pois conseguia abranger todos os aspectos de uma história nas representações, personagens, situações, lugares, estabelecendo relações entre eles. O século V a.C., na Grécia, foi um período de grandes produções teatrais. Existiam autores, atores e festivais organizados e patrocinados pelo Estado, que muitas vezes exigia a participação obrigatória da população. Dois importantes gêneros do teatro que existem até hoje eram bastante populares na época, que é a tragédia e a comédia. Nas peças trágicas gregas, o objetivo maior era mostrar como os humanos estavam condicionados à vontade dos deuses e como qualquer deslize poderia levar o personagem à desgraça. Já as comédias celebravam a vida, a fertilidade e os assuntos mais cotidianos, cultivando o divertimento e onde os personagens eram inventados. As histórias falavam de zombarias, defeitos, vícios, críticas sociais, sempre de forma divertida e improvisada. As comédias e tragédias gregas dessa época são montadas e adaptadas com frequência até os dias de hoje, em todas as partes do mundo.